Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de uma Chapeuzinho, mas não é Chapeuzinho vermelho. Será que vocês adivinham qual é a cor da Chapeuzinho que eu vou contar hoje? É a Chapeuzinho amarelo, isso mesmo. E eu vou contar com a ajuda da Olivia. Todo mundo queria que a Olivia participasse das histórias, não é mesmo? E hoje ela vai participar. Espero que vocês gostem então da história de hoje. Mas antes da gente ouvir a história, vocês lembram que a gente tem que se preparar para ouvir as histórias, porque as histórias são muito especiais. A gente tem que preparar o nosso corpo, preparar o nosso coração para a gente receber a história. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir bem os nossos olhos para a gente enxergar tudinho que a história tem para nos contar. A gente também tem que abrir bem os nossos ouvidos para conseguir escutar bem a história. A gente também tem que abrir bem o nosso coração para receber com muito carinho a história. E também temos que abrir a nossa cachola, a nossa imaginação, para conseguir imaginar o que a história quer nos dizer. E qual é a parte do corpo que a gente tem que fechar? Quem sabe me dizer? A boquinha, porque na hora que a gente está escutando a história, quem tem que falar é quem está contando. A gente tem que respeitar o professor ou a pessoa que está contando a história. Então vamos fechar a boquinha agora? Eu abri o zíper da minha boquinha para contar a história para vocês. Então vamos lá para a história de hoje. A história de hoje é da Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. Vamos lá então. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Ela tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa ela não aparecia, não subia a escada e nem descia. Não estava resfriado, mas tossia. Ouvia contos de fadas e estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca pra ela era cobra e nunca apanhava sol porque tinha medo da própria sombra. Não ia pra fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, porque tinha medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que esse tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar o lobo, um lobo que nem existia. E a Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar com o lobo, um dia topou com ele, que era assim, com carão de lobo, com olhão de lobo, com jeitão de lobo e principalmente com um bocão de lobo. Tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas sabe o que era engraçado? É que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouquinho do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ficou só o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo tirando o medo é só um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pele, um lobo pelado. O lobo ficou muito chateado. E ele gritou: Eu sou o lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou de novo. E a Chapeuzinho deu risada. Eu sou o lobo!
A Chapeuzinho já meio enjoada e com vontade de brincar de outra coisa. Então ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e quem sabe aquela menininha saber com quem ela estava falando. Aí a Chapeuzinho se encheu e disse: Pode parar aí, lobo, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Ele era um bolo. Eu sou o lobo. Lobo, 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 bolo, 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 lobo, bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com velo e tudo, inteirinho. A Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, sabe por quê? Ela prefere bolo de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha, com a prima do vizinho, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Orraiá, a barata é Tabará e a bruxa virou Chabru e o diabo é Bodiá. E assim acabou a história dessa Chapeuzinho que é amarelo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa menininha tão corajosa e tão legal que eu também conheci. Um grande abraço para vocês. Tchau!